Você já teve a sensação de que sua vida está parada? E que todo mundo está conquistando seus sonhos, menos você? Pois é, eu já me senti assim. E durante muito tempo eu olhava para a minha vida e só enxergava demora. Eu não enxergava nada de bom, porque eu achava que Deus tinha esquecido de mim, sabe? Que eu tinha perdido tempo demais, porque eu já não era mais tão jovem, na verdade eu não sou tão jovem, e eu pensava que já fosse tarde, sabe? Mas hoje eu sei que não é desse jeito. Hoje eu sei que nada acontece simplesmente quando a gente quer. As coisas só acontecem na hora certa e quando você está pronto ou pronto para enxergar as oportunidades. E naquele momento que eu estava esperando que um milagre acontecesse em minha vida, eu não estava pronta para enxergar as coisas. Então, se você está esperando, vivendo esse momento, sabe, o momento que você está esperando que um milagre aconteça em sua vida, esse vídeo é exatamente para você. Porque eu não quero falar de, sabe, ser especialista em assunto nenhum. Porque a única coisa que eu sou especialista é na minha própria experiência. E é exatamente isso que eu quero falar para você. Do que eu vivi, das experiências que aconteceram comigo, das coisas que aconteceram comigo e do que eu aprendi sobre tudo aquilo. Porque às vezes a maior transformação que você está querendo, ela não acontece quando você quer. Ela acontece no momento certo e quando você está pronto e pronta para identificar esse momento. Bem, nesse exato momento eu vou me apresentar para vocês. Eu sou Leide Braga, eu tenho 44 anos, eu já sou avó, sabe? Eu tenho uma filha de 20 e poucos anos, já sou avó. E eu vou dizer a você com toda a credibilidade que esse momento que eu estou vivendo é um dos melhores momentos, porque hoje eu estou exatamente conseguindo o que eu desejo, porque eu me tornei, estou me tornando exatamente a pessoa certa para perceber o que é toda essa transformação, todas essas oportunidades. Então, muitas vezes quando a gente está esperando que algo aconteça em nossa vida, a gente fica só ali parado esperando um milagre, tá? A gente vê isso como um atraso, mas se você já parou para pensar que isso pode ser apenas uma preparação para quando esse momento chegar, o momento que você vai receber o que você deseja? Pois é, hoje eu penso desse jeito, tá? Porque pensa comigo, se você recebesse hoje o que você está desejando, se você recebesse hoje a oportunidade que você está querendo tanto em sua vida, será que você estaria pronto para identificar essa oportunidade? Será que você estaria pronto para encarar qualquer coisa que surgisse em sua vida ou chance de manter aquilo? Sabe? Porque eu precisei fazer todas essas perguntas para mim. Hoje eu faço todas essas perguntas, porque eu já fiz escolhas em minha vida e depois eu voltei atrás porque eu não estava pronta. Por quê? Porque eu estava insegura, porque eu tinha medo, sabe? Eu não estava disposta a fazer tudo o que era necessário para conseguir o que eu queria, sabe? Porque antes de você mudar a sua vida, porque antes de você mudar a sua vida, você também tem que mudar a sua mente. E a sua mente está cheia de coisas que muitas vezes
acaba atrasando você. Sabe, quando você está inseguro, quando você está com medo, quando você carrega trauma, você acaba não conseguindo ver o que está ao seu redor. Porque tudo isso constrói a pessoa que você é. E se você não sabe o que acontece com você, com sua mente, sabe, você não consegue enxergar nada além do que está ali. Sabe, do que está lhe travando. Você não consegue se ver realmente quem você é. Então, por isso que não funciona você ficar aí parado, esperando que as coisas aconteçam em sua vida. Porque antes de mudar a sua vida, você precisa também mudar você mesmo, mudar a sua mente. Por isso eu digo por experiência própria que durante muito tempo eu comecei a entender uma coisa, que enquanto eu esperava que minha vida mudasse, eu precisava me conhecer. Eu comecei a observar meus pensamentos. Eu comecei a perguntar por que eu tinha tanto medo. Por que eu desistia tão rápido das coisas? Porque eu começava tanto uma coisa e não terminava. Eu não começava uma coisa só, eu começava várias e não terminava nenhuma delas. Eu me planejava e no final não colocava em prática nada daquilo que eu estava planejando. Então, por que comparava com... Eu chegava no momento que eu... Sabe essa coisa que você tem de estar assistindo vídeos, tudo, e você acaba se comparando a outras pessoas, até pessoas que você conhece. Você fica pensando, por que a vida de fulano é melhor do que a minha? Já pensou nisso? Você já pensou porque fulano pode estar fazendo alguma coisa que você não está fazendo? Que é por isso que a vida daquela pessoa muda e a sua não. Então, por que, sabe aquelas coisas, as críticas, o medo que você tem da opinião dos outros? Eu tinha muito isso, sabe? Eu tinha medo de agir e as pessoas me criticarem. Eu estou dizendo isso porque eu passei por tudo isso. Aliás, eu ainda passo. Não fica achando que a opinião das pessoas não me atinge mais. Atinge. Porque muitas vezes eu quero fazer uma coisa e acabo não fazendo por medo do que a outra pessoa vai dizer. Do que as pessoas vão dizer. Pessoas que eu nem conheço, então. Por que o que elas iriam dizer alguma coisa sobre mim se ela nem me conhece? Mas mesmo assim a gente pensa nisso. Sabe? Eu lembro que alguns anos atrás, hoje eu estou separada, mas alguns anos atrás, antes, eu tentei me separar. Eu me separei, eu fui embora para casa da minha filha, sabe? E só que eu passei só um mês separada. Depois desse mês eu acabei voltando, porque eu não tinha conseguido um emprego, porque eu não queria depender da minha filha, porque eu não queria pedir ajuda a ninguém. Isso significa que eu não estava preparada para aquela oportunidade. E eu digo que não estava preparada porque, sabe, eu estudava nessa época, eu estava fazendo um curso e eu tinha um professor que ele se interessava muito pela vida dos alunos. Era uma pessoa que era muito bom de você conversar, de você desabafar. Então, um certo dia ele me perguntou: Leide, você já se separou? Eu simplesmente olhei para ele e disse: não, professor, ainda não. Nesse exato momento eu estou me preparando, sabe? Eu estou preparando o meu psicológico, estou tentando ser mais forte, me conhecer, estou tentando
romper alguns medos. Tá, naquele momento para mim foi simples falar isso, mas só que ficou uma coisa na minha cabeça ali o tempo todo, sabe? Quando eu olhei para ele, eu pensava, o que será que ele está pensando? Ele deve estar pensando que é mais uma das minhas desculpas para não agir, para não fazer o que eu queria tanto fazer, sabe? Talvez ele não tenha pensado isso, mas eu pensei, porque eu sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de mim, porque lá no fundinho tinha aquele medo de, e se eu fizer isso e der tudo errado de novo? Eu já tentei uma vez e não deu certo. E se eu tentar agora de novo e não der certo de novo, eu ter que voltar atrás? Ou se eu tentar e depois eu não puder mais voltar? E eu sabia, naquele momento, aquilo soou como uma desculpa e poderia até ser uma desculpa. Mas eu não fiquei apenas ali na dúvida, não. Eu entrei em ação, eu fui agir.